Boa noite a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos aqui presentes. Queria agradecer já de antemão imensamente a presença de todos vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema que, na verdade, existe um livro que fala sobre isso, sobre a brevidade da vida. Esse livro é de um filósofo romano chamado Sêneca, que viveu mais ou menos no início da era cristã, e ele foi uma pessoa muito importante para a filosofia estoicista. Então, o que é que diz o estoicismo? O estoicismo, que é inclusive a base de um modelo de terapia psicológica muito atual, que é a terapia cognitivo-comportamental. O estoicismo diz que a gente não tem como interferir com coisas externas a gente, mas sim com a nossa própria interioridade. Então, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem um poder, se não de modificar as situações, a gente tem pelo menos o poder de dominar a reação que a gente tem frente às situações. Vou dar um exemplo a vocês. Imaginemos que o indivíduo esteja se preparando para sair para o trabalho e de repente uma xícara de café cai em cima da roupa dele. Então, quando a xícara de café cai em cima da roupa, ele ali fica desesperado, começa a gritar, enraivecido, e começa a culpar alguém que está ali, e aí fala de maneira muito agressiva com a pessoa, e aí vai tomar banho, trocar de roupa para ir para o trabalho. Mas aí está tão enraivecido ali que começa a tumultuar o ambiente da casa. A criança que estava esperando para ir para a escola começa a chorar porque vê o pai extremamente desequilibrado. E aí a mãe, que estava também se preparando para alguma coisa, começa também a ficar perturbada com aquela situação. Aí, no meio do caminho, ele vai e discute com a pessoa no trânsito. A criança chega atrasada na escola e leva uma chamada porque chegou atrasada. Chega no trabalho, ele revoltado porque havia acontecido tudo isso, começa a tratar mal a pessoa que trabalha ao seu lado. E tudo isso vai acontecendo. E aí a gente vai ver um cenário alternativo, que esse indivíduo, quando a xícara de café cai, ele se concentra no que ele pode fazer, que é realmente tomar banho e trocar de roupa rapidamente, sem estar despejando a sua ira em ninguém. E aí a criança não fica aperreada com aquele cenário, a mulher não se atormenta, ele não discute no trânsito, ele não desconta a raiva dele em ninguém no trabalho. É outro cenário. E o acontecimento externo foi o mesmo, ou seja, um incidente onde ele sujou a roupa. Mas a forma que ele teve de reagir, em ambos os casos, modificou completamente a situação. No final da década de 60 do século passado, um cientista chamado Lawrence, da Universidade MIT nos Estados Unidos, ele elaborou uma hipótese de um mecanismo de funcionamento do nosso universo humano, chamado teoria do caos. E nessa teoria ele diz o seguinte: uma borboleta que bate asas aqui, ela pode, depois de algum tempo, provocar um tufão do outro lado do planeta, porque o nosso sistema é fechado. Por exemplo, se a gente está ali numa praia, aqui do litoral, e joga um plástico ali no litoral, as correntes marítimas podem levar esse plástico para o outro lado do planeta, e uma tartaruga no Pacífico achar que é uma alga, engolir e morrer asfixiada. Então, uma atitude nossa aqui interfere, às vezes, do outro lado do planeta. E isso é a teoria do caos, que também ficou muito popularizada com o efeito borboleta. Um bater de asas aqui provoca um tufão lá do outro lado. E existe até um filme, Efeito Borboleta, que toda vez que ele volta no passado e ele modifica uma ação, ele modifica uma cadeia de eventos. Cada momento da nossa existência, uma palavra que de repente a gente fala para alguém
ela pode modificar aquela existência completamente. Às vezes, um silêncio da gente no momento de perturbação de alguém pode modificar toda a estrutura a seguir. Então, o Sêneca, ele fala o seguinte nesse livro, né? O livro é curtinho, são 20 cartas que ele faz a um amigo dele chamado Paulino. E ele, nessas 20 cartas, ele diz o seguinte: na verdade, a vida da gente não é curta, não. A nossa vida é mal aproveitada. Por que isso? Porque a gente aloca o nosso tempo e a nossa energia de forma inadequada. E aí eu fui lendo esse livro, estudando esse livro e meditando que isso realmente é verdade. Porque a gente tem a impressão que a vida é muito rápida. Ontem eu estava ali brincando no parque, era criança, e agora já estou cheio de responsabilidade. Hoje já estou assim, já estou assado, já estou de cabelo branco, já estou com filho grande, já estou com neto, já estou fazendo aí o plano funerário para ver aí, não sei o quê, eu não dei trabalho para ninguém. E tem gente que faz mesmo, né? Fica preocupado, quer dar trabalho para ninguém. Aí paga a prestação lá do plano funerário. Eu acho engraçado isso. Então, assim, mas na verdade, se a gente observar bem, como Sêneca bem falou, a nossa vida não é tão curta. O tempo é mais do que suficiente. Agora, a nossa alocação de tempo, ela é horrível. Ela é horrível. Porque a gente gasta muito tempo se preocupando e se ocupando de coisas que a gente não tem o poder de intervir sobre. Situações que são muito distantes da nossa possibilidade de ação. Na verdade, a única coisa que a gente pode fazer é controlar as nossas reações diante das intempéries da vida. Se você acontece, você vai ter que estar preparado psicologicamente, emocionalmente, para reagir de forma tranquila aquilo ali. Mas, repare bem, uma das coisas muito comuns hoje em dia é rede social, né? Que a maioria das pessoas tem, seja profissionalmente ou de lazer. E tem gente que fica ali e penetra naquele universo e vivencia a vida de outras pessoas. Aí começa a gastar o tempo da sua existência se ocupando da vida dos outros. Claro que isso existia antigamente, né? A pessoa que ficava ali na calçada, no muro de casa, olhando da quem chegava, quem saía da casa dos outros, e sabia mais da vida do outro do que da sua própria vida, se brincar. E gastando seu tempo de forma equivocada. E gastando, às vezes, tempo na conversação, junta 3, 4 pessoas para ir para um restaurante, para conversar da vida dos outros. Vice fulaninho e cicraninho e não sei o quê. Imagine que má utilização do tempo. A gente cuidar da nossa vida já dá um trabalho infeliz. Aí você cuidar da vida dos outros. O que é que você tem a ver com a vida dos outros? Nada. Aí lá pelas tantas vai achar que o seu tempo não dá para nada. Ou então ficar com tristeza, angústia, porque ali o seu amigo, ou a pessoa conhecida viajou, foi não sei para onde, você não viajou, ficou em casa no carnaval. Aí a pessoa bota a foto fantasiada não sei por onde, e você, meu Deus, que tristeza, que derrota a minha vida. Eu queria tanto estar lá, e essa pessoa está e eu não estou. E aí fica naquele sofrimento, porque as pessoas, alguns, aparentam situações e coisas que você não tem. Às vezes a situação da pessoa está mais desgraçada do que a sua. Mas na rede social, né? Ninguém vai postar desgraça na rede social, né? Só posta coisa boa. Às vezes está dentro de casa, parece gato e rato com o marido, mas posta lá no Instagram, amor da minha vida. Aí quem conhece mais a situação diz, para aí, meu Deus do céu, vive brigando, baixaria, delegacia de polícia, mas quem é mais distante está lá, um coração bem grande dos dois. Ninguém sabe que coração é esse, né? Mas está lá os dois. E aí a pessoa começa a ficar triste, pô, queria tanto ter uma pessoa assim do meu lado. Olha que fofo na foto. Queria tanto um desse. Bem dizer, se a outra pessoa precisar, leva para você ver que coisa linda é. Mas lá, e a pessoa fica triste de verdade. Porque a gente vai vivenciando aquelas situações e vai desenvolvendo as emoções.
E daqui a pouco você está com raiva da pessoa, está com ódio da pessoa, porque a pessoa apareceu com um automóvel com uma fita. Pode ser um automóvel mais simples, mas uma fita ganhou, ou comprou, ou juntou, se esforçou. Aí a pessoa começa. E eu aqui sem ter um automóvel para andar. E esse desgraçado conseguiu. Não sei como, deve estar roubando. Já coloca um bocado de coisa. E é verdade mesmo. Então, nós ocupamos de forma muito equivocada o nosso tempo. Existe a história, desde Gregório I, dos pecados capitais no mundo cristão. Né? Os 7 pecados capitais. E é muito interessante isso. A gente está falando aqui agora sobre a inveja, né? A inveja. Ou seja, você olha para alguém e você deseja ser aquela pessoa, ou você deseja ter o que aquela pessoa tem. E você pode observar, a inveja é um dos pecados capitais. Você pode observar que a inveja faz você querer denegrir o outro, ou as coisas, desvalorizar o outro. Você começa a ver defeito, porque você projeta as suas coisas, seus conflitos, seus vazios no outro. E se não tiver nada que aquela pessoa aparente, você vai arrumar. Nem que seja uma coisa no cabelo, uma coisa na roupa, uma coisa, né? E isso, muitas vezes, faz a pessoa se desequilibrar a tal ponto que a vida vai ficando vazia. E algumas pessoas, né? Isso cresce demais e a pessoa, às vezes, comete crime por conta disso. Um exemplo maior está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Caim era um agricultor e Abel era um pastor de ovelhas. Caim oferece seus frutos da terra para Deus, mas Deus rechaça, não aceita. Mas aceita a oferta de Abel, porque tinha feito de coração. Não foi para bajular. Caim, com ódio daquilo ali e com inveja do seu irmão, assassinam. Primeiro caso de homicídio dentro da estrutura da Bíblia é exatamente 2 irmãos. O caso de Caim com relação a Abel. Mas quantas vezes, por conta da inveja, a pessoa se desgraça e permanece noite sem dormir e desenvolve patologias porque não reconhece em si o próprio valor, desejando viver a vida de outrem. Então, a gente vai para Sêneca, né, quando ele fala da questão de que o tempo, na verdade, é mal alocado. A gente vê nesse exemplo um caso típico das sociedades, principalmente modernas, que com o advento desses instrumentos de rede social e tal, como as pessoas mentem muito, as outras viajam nessas mentiras e vivenciam aquela mundo de fantasia e vai perdendo tempo. Outro pecado capital é a ira, é a raiva. E tem pessoas que têm raiva e não sabem nem por que tá. Por que você está com tanta raiva assim? E a pessoa fica com os dentes assim, parece um animal. Eu não estou com raiva não, e fico com os dentes assim, apertando o dente. Tá não, tá certo. Mas fica com raiva, tem raiva de tudo. É raiva de tudo. Desenvolve raiva de coisa. Tá chovendo, aí passou um pouquinho de água pela janela, molhou, e fica gravejando. Desgraça de chuva, e essa janela que não fecha. Aí alguém faz alguma coisa ali, uma bobagem às vezes, uma coisa simples, né? Aí reclama e tem raiva e desproporcional. Se você estudar o fato, mas você está com raiva de quê? O que foi que te fizeram? Aí a pessoa descreve o fato, aí você não consegue encaixar a raiva com o fato. E a gente vive uma era que tem muitas pessoas raivosas. Deveria haver uma vacina para a raiva universal. Toma a vacina. Porque você está com muita raiva. E aí a pessoa olha para quem não tem a raiva e tem alegria, essa tua alegria me incomoda. Não sei por quê. Tanta alegria assim. Né? E eu me lembro de um desenho animado, quem é mais antigo, vai lembrar, é Lip Harder. Era um raposo e um leãozinho. E essa raposa, tudo estava ruim para essa raposa. Tudo estava ruim. Sendo que o leão era muito otimista, né? Vai dar certo. Aí a raposa, isso não vai dar certo.
E o pior é que sempre dava errado, porque a energia dele é tão negativa que... Né? E são as pessoas que têm tanto problema que se você... Para cada solução, ela arruma um problema novo. Você elabora a solução e dá para ela vem com um problema novo. Sempre. Para cada solução, imediatamente surge como que fosse das profundezas de um mar, assim, muito misterioso, um novo problema. E eu me recordo, uma certa vez, eu estava diante de uma pessoa assim que reclamava muito. Ela passava o tempo todo da consulta reclamando. Primeiro reclamava do marido, depois dos filhos, depois da família, depois ela sai reclamando tudo. E eu só ouvindo, né? Tudo. E essa dor de cabeça que não melhora com nada, não adianta. Eu já passei por tudo que é médico e ninguém resolve meus problemas. E aí, com raiva dos médicos também, eu disse, eita, eu vou ser o próximo, meu Deus. E já me preparando psicologicamente. Né? Aí nessa época, isso faz muito tempo, ainda as receitas não eram digitadas, eram manuscritas. Eu me recordo que eu comecei a escrever. Não sei como, ela de lá olhou assim, esse não, que eu já tomei, não prestou. E eu olhei assim, mas como é que a senhora sabe? Não é tal remédio, ela pior que ela acertou mesmo. Aí tá bom, então vamos testar esse. Eu mal acabei, esse também não. Eu digo o nome, tal, acertou. Ela conseguia ler com a receita sendo escrita ali. Meu Deus do céu. E eu ia escrever, ela já ficou assim preparada, já olhando assim. Já sei, esse também não, né? Provavelmente não. Mas a senhora não sabe qual é. Mas eu tenho certeza que não vai dar certo. Aí, eu fiquei dizendo o quê? Eu posso fazer o quê? Diante de um mecanismo mental fadado a ver a vida por um filtro cinza. O filtro é cinza. Então, sempre vai ter um problema. E quando você não consegue resolver o seu problema, quando fica só para você, é péssimo. Mas quando você projeta isso para os outros, aí seu problema começa a ser os outros. E nisso o tempo da vida vai escoando. Vai escoando. Vai escoando. Porque essa dimensão física, né, que é o tempo, que é bem complexa, né? Essa dimensão que cada vez a física está mais discutindo, né? A física de Newton, o tempo era uma coisa, agora já é outra. Porque você pode estar, por exemplo, aquele filme Interestelar, né? Estava vendo hoje. De quando fizeram o filme, aquele planeta só passou 1 hora e pouco. Foi 2014 lá, só passou-se 1 hora e 20 minutos. Então essa dimensão é muito relativa, né? O próprio Einstein colocava a questão da relatividade do tempo, né? Mas para a gente, na condição que a gente está, de espírito encarnado, com esses sentidos parcos que a gente tem para ver o mundo, o tempo físico, para a gente, ele vai passando assim, né? Você vai notando rugas, você nota o jeito que não é mais a mesma coisa, e você vai amadurecendo fisicamente falando. E isso é uma realidade. Então, como é que a gente vai fazer para aproveitar melhor o nosso tempo? Como é que a gente vai fazer o equilíbrio entre a gente utilizar as possibilidades que a gente tem para aproveitar as coisas que tem na vida e, ao mesmo tempo, não ir para o outro lado, né? Que é você deixar de viver. Simplesmente você se esconder da vida. Porque se a gente está aqui encarnado no plano físico, algum objetivo há de ter. Não é possível que a gente venha para essa vida para nada. Uma das coisas muito comuns, infelizmente, que também é um dos grandes pecados capitais, é a avareza. Algumas pessoas são avaras. O que é isso? É aquela pessoa que ela deixa às vezes de fazer uma refeição, ela deixa de fazer um passeio, porque ela quer guardar tudo, achando que vai viver eternamente, ou que vai levar consigo as coisas.
E aquele pensamento que tem de que tudo tem que ser guardado, vai fazer que no futuro, quando chegar no final da sua existência, que a pessoa vê que isso aí não vai conseguir levar essas coisas todas, aí vem aquela tristeza e aquela sensação de que a vida não foi bem vivida, né? A gente vai ter na mitologia grega um mito de Midas, o rei Midas. Ele era rei de um local chamado Frígia, e ele fez um favor ao padrasto, ao mentor de Baco, e ficou devendo um favor a ele. E quando ele disse assim, peço o que você quiser, ele disse o seguinte, eu quero que tudo que eu toque vire ouro. E realmente ele saiu de lá, ele pegava num galho, o galho se transformava em ouro. Ele pegava em qualquer objeto que ele pegava se transformava em ouro. Mas aí alguns problemas começaram a acontecer. Primeiro, ele percebeu que as coisas que ele pegava para comer se transformavam em ouro. E ele foi ficando sem poder se alimentar. E também uma filha que ele amava muito, quando tocou nele, se transformou numa estátua de ouro. Então ele percebeu que era uma grande furada que ele tinha esse pedido dele. Porque que vai adiantar ele transformar tudo em ouro se ele não consegue aproveitar aquilo tudo? Foi aí que ele voltou para Baco e pediu para desfazer aquela coisa que ele não queria mais. E aí o mito é grande, mas ele desfaz. E a partir de então ele vai viver uma vida muito humilde, uma vida muito simples. Porque ele viu que a lei não era uma coisa que era para ele benéfica, né? Então, quantas vezes as pessoas ficam se enchendo de coisa e se esvaziando de interioridade, se enchendo de muitas coisas externas, muitas necessidades externas, quando as coisas mais importantes para a gente viver e aproveitar o tempo de vida que a gente tem, já estão dentro da gente. Será que alguma coisa que seja de ordem material vai ser suficiente para dar para a gente uma paz, um equilíbrio e uma alegria de viver? Será que aquelas pessoas que seriam as top 10 do mundo, ou do nosso país, onde quer que seja, que tem recursos financeiros infinitos, será que aquelas pessoas são mais felizes do que aquelas que ficam fazendo conta para ver se no final de mês dá para ficar mais ou menos, pelo menos empatado com sacrifício? Será que são mais felizes? Tem um artista de Hollywood, Jim Carrey, ele deu uma entrevista bem interessante, disse o seguinte: eu queria que todo mundo fosse feito eu, milionário, para ver que isso aí não vai trazer felicidade. Ele foi muito sincero. Para ver que isso não vai trazer felicidade. E não vai mesmo. Porque aí as estatísticas mostram pessoas que têm, às vezes, impérios e perdem a alegria de viver. Perde a alegria de viver. Sentem-se vazias, desestimuladas, sem vontade de se levantar, às vezes, de manhã cedo, porque o que preenche o sentido existencial da criatura humana, ela está muito além dos nossos sentidos. Por isso que, às vezes, eu me recordo de uma história bem interessante. Quando eu era estudante de medicina, eu estudava com um amigo, muitas vezes o seu apartamento era 12º andar. E tinha um cidadão que fazia a limpeza das ruas nesse bairro. E ele cantava, mas ele cantava tão alto que a gente ouvia do apartamento. A gente ia para a janela e ele varrendo e cantando em voz alta. E a gente olhava assim e dizia: como pode? Como é que pode, num sol desse, a pessoa com uma vassoura do tamanho de um trem, fazendo isso tudo, e está feliz desse jeito? Eu olhava para ele, mais feliz do que eu e tu juntos. E a gente
está num mundo tão doente que a gente fica espantado quando vê alguém que não tem recursos e é feliz. A gente também é adoecido. Porque o que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Porque a gente já tem o suficiente, que é a nossa própria existência. A nossa própria vida, ela é o grande presente de Deus para a gente. Quer ver? Pegue o maior bilionário do mundo, com 90 anos de idade, doente, em cima de uma cama, com um veredicto médico que tem poucos dias de vida. Eu tenho certeza que ele trocaria tudo que ele tem pela saúde e o tempo de vida que qualquer um de nós aqui vai ter. Ele trocaria na hora. Então, o mais importante é a possibilidade que a gente tem de viver. E a gente tem que entender isso para todos os dias acordar de manhã cedo, agradecendo muito a Deus pela possibilidade da vida e deixando de observar somente as dificuldades, que elas existem, mas como possibilidades de crescimento e aprendizagem para a gente. Não é porque tem algum problema que você vai dizer, agora minha vida é ruim. E às vezes passa tanto tempo perdendo oportunidades porque fica andando em círculos, feito um cachorro atrás do rabo, e deixando de ver essas oportunidades todas, e quando vê lá já passou. Então, quando a gente entende que o mais importante, embora isso tenha, os recursos são importantes para a gente viver no mundo material, claro, e a gente não pode ser hipócrita, são importantes sim, mas a gente não pode colocar isso como o fim. Ele é um meio que a gente tem para viver bem, mas não é um fim em si, porque nenhum ser humano é melhor do que outro porque tem alguma coisa de recurso material a mais. Isso aí é insano. As pessoas, se a gente pegar, tem um filósofo, professor nosso, ele tem uma fala muito interessante. Se você pegar um imperador romano e um escravo dele e juntar os ossos dele, você não sabe que era o imperador e que era um escravo. Você não sabe. Como é que você vai distinguir? Todos nós somos feitos de pés de barro. É outro pecado, é a soberba. Algumas pessoas têm uma soberba, um orgulho, que acha-se alguma coisa. É o quê? O que é que a gente é? Nós somos feitos de poeira de estrela, como diz Carl Sagan. Mas nós somos, fisicamente falando, materialmente falando, nada. A nossa essência espiritual, sim, significa muito. Mas aí essa só vai ter um sentido quando a gente se aprimorar e entender qual é a proposta da nossa vida, da nossa existência aqui. Ou será que Deus iria criar a gente para a gente ficar se achando, destruindo vidas, humilhando pessoas, passando por cima de valores, de preceitos, se aproveitando de posições sociais para poder perseguir pessoas? Claro que não é para isso. A gente veio para a vida para aprender a desenvolver o dom de amar, mas de amar de verdade, sem se preocupar com o outro, se o outro é assim, se o outro é assado, porque muitas vezes a gente tem julgamentos, a gente vem logo na percepção da gente, olhar o outro com aquele olhar de julgamento. Mas se a gente entender que o outro e nós somos um só, fazemos parte de uma mesma família universal, e todos nós somos necessitados dessa misericórdia divina que se debruça sobre nós, certamente a gente vai encarar o outro como um nosso semelhante, um nosso irmão em verdade. Ainda sobre esse aspecto, dessa ganância, desse desejo que muitos de nós têm de abraçar o mundo, e olha que se a gente pudesse abrir os nossos braços, mas na maior amplitude a gente não abraçaria o planeta. Mas às vezes a gente quer sempre mais
e mais, e mais, e mais. E tem um livro de Leon Tolstói, que foi um dos maiores escritores de todos os tempos, um russo, que veio no século XIX, e ele tem um livro que chama-se De Quanta Terra um Homem Precisa. E é uma história bem curiosa. Uma mulher recebe a visita da sua irmã. A irmã morava na cidade. E isso, a gente vai lá para a Rússia do século XIX. A irmã, elas eram do campo, e a irmã foi morar na cidade. Se casou com um comerciante e, depois de um tempo, foi visitá-la. Sendo que a irmã, quando voltou para visitar a irmã no campo, ela voltou contagiada pela euforia da cidade grande. Então ela voltou dizendo que a vida dela era muito boa, que ela ia para festa, para teatro, que a vida da irmã não prestava, aquela vida no campo era monótona, que eles iam viver o tempo todo na miséria. E a irmã, ela falava muita coisa que realmente colocava a irmã muito para baixo. A irmã tentava se defender, mas não conseguia. Por que meu marido isso? Por que eu moro em tal canto? Por que eu faço e aconteço? E nisso, o marido dessa irmã mais nova, o caipira lá, estava descansando num cantinho e ouvindo a conversa toda, né? E disse, bem que ela tem razão. Se eu tivesse um pouco mais de terras aqui, nem o diabo conseguiria me tentar. Aí é bem curioso o livro que diz assim, e ele não sabe que o diabo estava lá junto dele, escutando toda essa conversa. E aí, ele começa a ter um pensamento fixo de que ele tinha que ter mais terra, que a terra que ele tinha era pouca. E aí ele começa a fazer contas, mais contas para ter mais terra. E nisso, uma proprietária vizinha de terras, teve que vender suas terras. Ele fez de tudo, ficou devendo, mas conseguiu comprar essas terras vizinhas. E ficou dentro da sua comuna como uma pessoa que tinha a maior quantidade de terras. Tinha assim, tipo uns 15, 20 hectares. Mas ele, que antes reclamava muito, porque muitas vezes um gado seu atravessava o cercado e ia para o terreno de outra pessoa, e aí ele era multado. E ele ficava revoltado. A pessoa sabe que eu não deixaria um animal meu ir para a sua propriedade. Como é que essa pessoa vai e me multa? Eu gastar dinheiro com multa e tudo. Quando ele compra essas terras, começa a acontecer agora com ele a mesma coisa que ele fazia com os outros. Começava os animais dos outros a ir para a sua terra. E ele multava com gosto quando acontecia isso. Ou seja, ele se queixava de que cobravam a ele, mas agora ele fazia a mesma coisa com as outras pessoas. Sendo que ele fazia muito pior. Fazia pior ao ponto das pessoas que moravam próximo começaram a não querer mais morar lá, porque ele virou um verdadeiro tirano. Quem não conhece pessoas que quando estavam lá embaixo, na escala social, era vítima do mundo, conseguiu, pelas coisas da vida, ascender e se torna um verdadeiro carrasco. Torna-se uma pessoa que dirige a vida com um punho de ferro, punho de aço. E assim foi. Até que um dia ele recebe uma visita de um camponês que estava em viagem. E diz assim, rapaz, eu vim de um lugar que tem muitas terras. A Rússia, para quem não sabe, é o país com a maior extensão territorial do mundo. Lá tudo é muito grande. Então o cara disse assim, lá tem muita terra disponível, porque é um pouco distante, ninguém quer ir para lá, mas a terra lá é fértil e tal. Aí fez uma propaganda enorme. Ele fez assim, eu vou viajar para lá, para ver se tudo isso é verdade. Se for, eu vou vender minhas coisas todas e vou aventurar por lá. Pegou um trem, mas não sei quantos dias de viagem foi bater nesse outro lugar. Tudo que o rapaz tinha dito para ele era verdade. Ele ficou encantado, maravilhado com o lugar. Voltou para sua casa, vendeu tudo o que tinha e investiu tudo nesse lugar novo. Sendo que nesse lugar novo, vamos supor, era um lugar mais distante e mais em conta.
Se ele tinha 20 hectares num lugar antigo, ele teve 200 hectares nesse outro lugar. 200. Era uma coisa muito grandiosa. Lá ele era uma pessoa muito importante. Começou a se desenvolver e se tornou uma pessoa que tinha muitas pessoas que trabalhavam para ele, uma pessoa poderosa dentro daquele contexto, daquela comunidade. Lá pelas tantas, aparece um outro viajante e disse: olha, em tal localidade, isso aqui que você tem é um nada. É nada, isso aqui é uma brincadeira de criança. Isso não é nada. Tal canto é assim, é assado, as facilidades são muito grandes, ninguém quer ir para lá porque é longe, mas chegando lá, com a sua condição, você tem um território que dá para fazer um estado. Mesma coisa aconteceu. Ele pegou esse trem, não sei quantos dias de viagem, foi bater lá. Chegando lá, a condição era melhor do que o cara tinha dito. E ele ficou completamente fascinado. A ponto do cara dizer assim: ó, é o seguinte, o valor da terra aqui é medido em tempo. Como assim? Por tal cifra, você pode andar o dia inteiro e fazer as marcações da terra. E quando for no pôr do sol, você volta e o que você tiver conseguido marcar é seu. Ele achou que era uma brincadeira. Ele fez as contas. O que eu consigo andar e o que eu consigo marcar é uma coisa muito grande. O modelo de marcações que ele utilizava. Então, bastava ele marcar, demarcar e era dele. Mas ele tinha que voltar antes do pôr do sol. Porque, senão, o dinheiro dele era perdido. E ele saiu enlouquecido correndo para marcar essa terra. Mas ele correu tanto nesse dia, e preocupado com o pôr do sol, que quando ele avistou o pessoal a uma certa distância, o sol se pondo, e ele correndo angustiado, muito angustiado para chegar e não perder tudo que ele tinha demarcado. E quando chegou exatamente bem próximo aos vendedores, ele caiu morto. E o livro acaba ele ficando somente com o espaço de terra de 7 palmos, assim, embaixo, o local que ele foi sepultado. E ele realça muito na história desse livro. A história, você quer tanto, corre tanto, vai tanto, e no final, você só tem mesmo aquele espaçozinho, né, que você fica ali para o seu corpo ser sepultado. O final é fantástico desse livro. A gente espera uma coisa, não conseguiu. Não conseguiu. E é a história de várias pessoas. E corre atrás de coisas e mais coisas. Porque eu tenho que deixar para os meus filhos. Porque os meus filhos vão ter que ter uma vida que eu não tive. Que é a maior anomalia dos tempos atuais. Eu queria entender por que o seu filho não pode ter uma vida de lutas. Se você é o que você é hoje, exatamente pelas lutas que você teve. Agora, meu filho não pode passar pelas coisas que eu passei. E aí termina adoecendo os filhos com talvez um dos piores pecados capitais, que é a preguiça. Gente preguiçosa. Formado pela crença que a pessoa tem. Eu passei muita coisa. Eu tinha que trabalhar. Eu tinha que fazer. Mas meu filho, quero que meu filho passe por isso não. Você pergunta, você roubou? Não. Você tirou a vida de alguém? Não. O mal que você fez na vida foi trabalhar. E você acha isso uma coisa tão ruim assim a ponto de você não poder ensinar aos seus filhos que têm que trabalhar, não? Aí,
Dia desses, eu estou com um jovem extremamente preguiçoso, doente, porque a preguiça é uma doença. E depois de examinar muito bem o caso, eis que me aparece uma sugestão. Olha, ia fazer muito bem para você se arrumasse um trabalho. A pessoa, eu acho que se eu tivesse oferecido uma comida estragada, era melhor. A pessoa ficou triste, acabrunhada, saiu, depois mandou um recado, disse que não ia mais para mim não, que eu falava um negócio de trabalho. Como é que eu falo uma coisa dessa, trabalho? Parecia que eu tinha... Eu disse, eu não acredito, a pessoa disse isso. Vai não ficou com receio de se eu falar em trabalho de novo. Ele disse, quem já viu se eu falar em trabalho? Não, porque a pessoa vai ficando com mais idade, você vai diminuindo o ritmo passou uma boa parte da sua vida trabalhando, lutando. Aí você vai... Mas você começou a vida agora e não quer trabalhar? Começou a vida agora. Agora. 20 anos de idade, 21, 22... Não vou trabalhar não, porque esse negócio de trabalho... Aí você olha... Eu não estou falando das mulheres donas de casa, né? Que é um trabalho muito difícil, às vezes muito pior do que quem trabalha no mundo, né? Arrumar casa, cuidar de filho, não sei o quê. É um grande trabalho. Mas é falando da pessoa que não quer fazer nada. Nada. E alimentado pela crença dos pais que acham que se o filho fizer alguma coisa, vai cair o braço, vai cair a mão, vai adoecer. Como é que pode uma coisa dessa? Aí a pessoa contando que vizinha, que ganha um salário muito pequenininho, comprou um iPhone em meses a perder de vista. Vou dar para o meu filho que eu não tive condições de ter. Para a pessoa ficar rolando o dia todo, né? O vício da rolagem. E a pessoa lá está saindo no mundo para trabalhar, para poder. Então, é esse o panorama atual. E o problema é que não é que a pessoa faça por mal, que ninguém vai querer prejudicar o filho. Faz com uma crença falsa. Eu digo, olha, a senhora, o senhor, me responda uma coisa. Porque a gente não fica aqui para sempre. No dia que você for dessa para outra melhor, como é que vai ser a vida do seu filho e da sua filha? Vai passar fome. E você acha que o pessoal vai estar já com idade mais avançada e a pessoa vai contratar uma pessoa de 45 anos de idade que nunca trabalhou? Primeiro emprego. Para trabalhar numa loja com 45 anos. Não vai. Não vai. Não vai. A verdade é essa, não vai. Aí vai, está pedindo. Dia desse eu tenho alguns grupos, né? WhatsApp. Botaram no grupo. Um pedido de ajuda. Aí descreveu a situação. Um amigo meu tem um amigo de infância. Esse amigo tem um amigo de infância. Que os pais nunca deixaram trabalhar. Não deixaram. Olha, fulaninho, para estar trabalhando para os outros, levando o grito, levando não sei o quê. Meu filho não pode trabalhar para ninguém porque eu não quero que meu filho passe por humilhação que eu passei. E é aquele negócio. Aí, o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo. Aí o cara chegou aos 50 anos de idade sem nunca ter trabalhado. Os pais muito idosos, primeiro um desencarnou, depois o outro desencarnou. Deixou o imóvel, o apartamento onde o rapaz vive. Condomínio atrasado, luz atrasada, sem refeição, sem nada. E agora a vida dele é pedir. 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 Vai ser daqui a alguns anos, vocês vão lembrar disso que eu estou falando. Muita gente vivendo pedindo. Porque não vai ter.
E essa preguiça horrível, alimentada pela crença de pais que não estão tendo responsabilidade com os seus filhos, que não ensinam o valor das coisas mesmo, que tem que ter suor para alcançar, vai ter que a gente vai estar andando no meio da rua e o pessoal pedindo. Simples assim. Porque se nem você vai conseguir nem administrar aqueles que o pai e a mãe deixam alguma coisinha, não vai ter a capacidade desenvolvida para administrar o que o pai e a mãe vai deixar. Vai torrar tudo rapidamente. E vai viver de favores alheios. E isso a gente não pode deixar de dizer, porque a nossa vida, ela tem que ter uma utilidade. Nossa vida tem que ser útil. Porque se a gente pega e vai cortar um mato ali que está na esquina, a gente já está sendo útil para a sociedade. Se você faz o pão, que a gente vai, início da manhã, vai ser útil. Se você presta um serviço a alguém, mesmo que você seja um trabalho voluntário, que você não ganha o dinheiro, mas você está se voluntariando para ser útil ao semelhante, você é importante para a sociedade. Se você passa a ler num caminhão de lixo, essa eu acho uma das profissões mais importantes. Mas tem um livro de Zé Saramago que a pessoa acumula as coisas e depois você só sabe se acumular. Mas passar 2 semanas sem recolher o lixo, você vê a importância que tem das pessoas que trabalham na limpeza urbana. Está sendo útil para a sociedade. Ah, se você apanhar amanhã, você adormece e não faz nada. Vai lavar o prato ali. A avóinha, quando chegar, lava. Menino, passa uma vassourinha ali. Cadê a vassoura? Tá limpo, negócio cheio de lixo. Tá tão sujo assim não. Aí acorda meio-dia, 1 da tarde, perguntando se o almoço está pronto. Aí vai assistir série. E a pessoa lá, no trabalho. Aí quando acaba a série, às vezes abusado, pergunta se é o que para jantar? Vou para casa de ciclaninho. Tem alguma coisa aí? Tem dinheiro para mim? Eu acho que eu vou fazer um lanche, não sei onde. E a pessoa fica ali. Doutor, eu não sei, né? Porque o senhor sabe, né? O senhor sabe como as coisas são. Eu disse, mas um dia você vai embora. E vai fazer como para essa pessoa lutar pela vida? Não tem como. Então, nós somos responsáveis também por tudo isso que está acontecendo. A doutrina espírita, na terceira parte dele, tem leis morais. E uma é lei de trabalho. Como eu falei, lei de trabalho significa você ser útil. Se você tem um trabalho voluntário, é de utilidade enorme. Enorme. Quantas pessoas não são auxiliadas por você? Ah, mas só quero um trabalho que eu comece numa situação melhor. Não arrumei trabalho até agora porque eu queria, na verdade, trabalhar de gerente. Só me deram para ser assistente. E qual a experiência que você tem? Não tenho muita experiência, não. Mas o que eu queria mesmo é ser gerente. Quantos lugares você já trabalhou? Até agora nenhum. Ninguém me deu a oportunidade de mostrar meu talento. Talento? Canto nenhum trabalhou, mas quer um cargo importante. E se você oferecer uma coisa menor, a pessoa fica com raiva. Estou passando necessidade não para ganhar um salário. Prefiro ganhar um auxílio do governo. Eu acho que eu não estou dizendo nenhuma coisa aqui que foge do que todo mundo está vendo. Né? E tem gente fazendo coisa que não está vendo. E dentro de casa, a coisa pegando fogo. Porque quando junta com outro elemento que droga, anda junto com ociosidade. Aí o negócio fica daquele jeito. Né? E isso tudo tem a ver com o senso que a gente tem de completude e o senso que a gente tem
da brevidade da nossa existência. Porque o tempo está intrinsecamente ligado também às nossas realizações, às nossas conquistas, ao que a gente pode fazer, bem utilizando esses recursos que Deus nos deu, de capacidade, de inteligência, de força produtiva, de ser, cada um ser aquilo que programou para ser nessa existência. Não importa onde for, não importa como seja, mas fazendo o bem sempre. Como o apóstolo Paulo disse na segunda epístola à igreja de Tessalônica: e vós, meus irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis de acreditar no bem, de laborar no sentido de fazer que a sua vida e a existência das outras pessoas seja melhor pela presença sua na vida. Aí esse senso de tempo de existência, ele ganha uma nova feição, porque você compreende, né, que você cumpriu aquilo que era para fazer. Como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A vida dele foi muito plena, né? Muito cheia, muito potente. Muito potente. Então, quando chegou na hora dele ser decapitado, o soldado tremendo lá com a espada, e ele diz assim: vai, faz a tua parte, porque a minha eu já fiz. Faz a tua parte, porque a minha eu já fiz. Ele era soldado, cumpria ordens, e a ordem era para ele decapitar o apóstolo dos gentios. E o apóstolo gentio sabia que a missão dele tinha sido cumprida. Imaginemos se a gente, todos os dias, se a gente fizer o que é para a gente fazer. Vai lá, te levanta e faz o que é para você fazer com fé, abnegação, com convicção e com vida. Porque há muitos que só existem, não vivem. Existem. Fulaninho existe, mas não vive. É como se a vida cavalgasse na pessoa e ela não tivesse domínio, a rédea da sua própria existência. Vai, faz o que é para você fazer e ponto. E não fica nutrindo o pensamento assim de que você é o nada, porque todos nós somos artífices da nossa própria felicidade. Ninguém, senão nós mesmos, conseguiremos fazer da nossa vida uma vida com sentido. Ah, no dia que eu encontrar uma mulher assim, assado, ou um homem assim, ou assado, vai encontrar um cachaceiro que só vive perturbando, vai, porque a maioria encontra. A maioria encontra. Doutor, eu pedi tanto para vir uma pessoa boa. Bebe todo dia, doutor, eu nem sabia. Disse para mim que bebia de vez em quando, bebia socialmente. É uma garrafinha. E aí quando eu vejo, ele chega com um bafo de cana desgraçado. E eu disse: você não viu nada disso não? Foi. Disse: doutor, eu já com tantos anos de idade, vou esperar mais o quê? Foi 25 dias, doutor, entre a gente se conhecer e morar junto. Aí eu digo: ó, aí é complicado, né? Aí complica. E a gente coloca nos outros a responsabilidade da nossa felicidade. Ah, se não fosse essa pessoa, eu era a pessoa mais feliz do mundo, não tinha problema. Sou eu. E por que você ficou com ele? Ah, porque eu estava me sentindo só. Então, você não estava totalmente feliz. Você já procurou porque você estava mal. Aí você agora quer botar a culpa no cidadão? Não, não é só assim não. Então, a gente tende a transferir para as outras pessoas a responsabilidade que a gente tem sobre a nossa vida. Então, a gente tem que ter controle sobre a nossa existência, tomando as rédeas sobre a vida e fazendo com que ela valha a pena. Que a vida vale muito a pena. O tempo que a gente tem é mais do que suficiente. É suficiente para a gente fazer um bocado de bobagem e acertar dentro da própria existência. Quanto mais viver uma vida plena. Quantos de nós já olha assim para trás, eu era assim, eu era assado, e agora já estou com uma visão melhor e tal, das coisas. Então, há sempre uma possibilidade da gente usufruir
desse recurso inestimável que é essa existência física, que a gente só vai sentir falta quando a gente não estiver mais aqui. Vai olhar assim, vai dizer, tanto tempo que eu perdi reclamando de coisas insignificantes e deixando de viver. Certa vez uma pessoa ficou doente, muito doente, e a gente falou por ligação. E nesse dia, eu estava no local, tinha os passarinhos cantando. Então a pessoa no telefone, que coisa linda, esses passarinhos cantando, meu Deus, que coisa linda. E começou a falar a respeito do canto dos pássaros. Ele estava doente, no leito de hospital, já definhando, depois ele viria desencarnar dessa doença. E quando a gente conversava antes desse adoecimento, ele nunca falava nestes termos, porque parece que a gente só valoriza a nossa vida, o nosso tempo, as nossas possibilidades quando a gente não tem mais isso. Que bom seria que a gente valorizasse cada instante, tendo esse instante ainda para aproveitar, né? Não precisar você passar por uma situação tão ruim, tão drástica, para poder reconhecer esse valor que tem a vida. Vários casos que a gente viu nesse sentido. A pessoa só quando tem ali uma fatalidade da perda mesmo do veículo carnal é que a gente vai entender que a vida da gente é um dom precioso e a gente tem que amar essa oportunidade, porque mesmo com as dificuldades todas que a gente observa no dia a dia, a nossa existência, a nossa vida vale demais a pena, mas vale muito mesmo. Que cada um de nós possa reconhecer, esse presente que nos foi dado de forma gratuita, para que a gente possa, quando chegar mais para frente, se Deus quiser daqui a muito tempo, porque senão se eu falar em desencarne, vai ter gente que vai bater, vai procurar madeira para bater, Deus me livre, Mas quando chegar mais para frente, daqui a muito tempo, que a gente tiver que fazer a nossa passagem para o mundo espiritual, que a gente possa ter aquela sensação de completude, de que a gente fez tudo que estava dentro das nossas possibilidades, que a gente aproveitou os recursos que a gente tinha, que a gente pôde espalhar coisas boas por onde a gente passou, que a gente pôde fazer a vida das pessoas melhor e que a gente pôde, nesse processo todo, dessa experiência existencial, que a gente possa retornar para o plano espiritual numa condição melhor do que aquela na qual a gente chegou. Que essa, na verdade, esse é o grande objetivo da nossa vida. Então, eu queria desejar a todos vocês muita paz, muita luz, que a gente possa juntos refletir sobre esse tema tão importante que a gente debateu aqui na noite de hoje.